alfacetes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não é só alface, eu sou a Bia e hoje vocês vão sair desse vídeo sabendo fazer esse prato aqui maravilhoso de seitã acebolado no molho. Olha, muito fácil de fazer, nutritivo e delicioso. Existem muitas maneiras de fazer seitã e depois de pesquisar muito aqui, eu cheguei nessa receita aqui final, deliciosa, suculento, fácil de fazer. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer seitã a partir da farinha de trigo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu vou usar outros ingredientes e essa receita é muito mais rápida e fácil de fazer. Nessa receita eu vou usar a farinha de glúten e outros dois ingredientes secos, que são a farinha de grão de bico e a levedura nutricional. O motivo de eu fazer isso é para deixar o nosso seitão um pouco mais macio, um pouco mais suculento. Eu sinto que quando eu faço apenas com a farinha de glúten, ele fica muito elástico. Fica gostoso, né? Ele absorve aqui o sabor dos temperos que a gente vai colocar e tal, mas a textura não fica tão boa. Eu sinto que quando coloco esses dois outros ingredientes, ele fica mais macio, fica mais gostoso de mastigar. Se você não tiver um dos dois ingredientes, ou se você não tiver os dois ingredientes, você pode substituir o peso total por farinha de trigo aqui na hora de preparar a sua receita. E para nossa receita de hoje, a gente vai precisar de farinha de glúten, farinha de grão de bico, levedura nutricional, e esses são os dois ingredientes que, se você não tiver, você pode substituir o peso por farinha de trigo, caldo de legumes, água, cúrcuma em pó, orégano desidratado, amido de milho, alho em pó, pimenta preta, molho shoyu, sal e cebola picada. Para começar o preparo da nossa receita, eu vou precisar aqui de uma tigela e eu vou colocar a farinha de glúten, a farinha de grão de bico, a levedura nutricional e colocar os temperos também. Cúrcuma em pó, alho em pó, orégano, pimenta preta e o sal. A ordem aqui dos ingredientes não importa muito, é importante a gente colocar todos os ingredientes secos e os temperos. Agora a gente vai misturar todos os ingredientes que a gente colocou nessa tigela com a mão mesmo. Se você quiser pode usar uma espátula, mas aqui eu prefiro usar a mão. E a gente vai misturar até ele chegar nesse estágio aqui onde a gente não consegue mais identificar o que é o que. Tá uma mistura bem homogênea. Agora a gente vai começar a incorporar o nosso caldo de legume na mistura, mas eu não aconselho você a colocar tudo de uma vez. Coloca um pouco e vai misturando assim com as mãos, como eu tô mostrando no vídeo. Se você não tiver caldo de legumes em casa, você pode substituir aqui por água tranquilamente, porque vai dar certo. E dá pra perceber, ó, que rapidamente aqui o nosso glúten já começou a se desenvolver e a água que a gente colocou, né, o nosso caldo de legumes já foi absorvido. Agora você vai colocar mais e vai continuar acrescentando aos poucos e sempre mexendo a massa. A intenção aqui é a gente não ter uma massa muito molhada, mas que ela tenha umidade suficiente para umidificar todos os nossos ingredientes secos. Aqui dá pra perceber que a minha massa já tá com a umidade correta, porque nenhum ingrediente seco tá grudado na nossa tigela. A gente conseguiu colocar umidade suficiente para que todos os nossos ingredientes se unissem na mesma massa. E eu não precisei usar todo o caldo de legumes. A quantidade de caldo de legumes ou água que a gente vai precisar incorporar na massa vai variar aí de receita para receita, de local para local, porque isso vai depender do tipo da farinha que você tá usando, se ela vai absorver mais ou menos água. Por isso que é tão importante a gente observar o ponto da massa e não a quantidade de água ou caldo de legumes aqui nessa receita. Aqui eu transferi a nossa massa para a bancada para dar uma leve sovada nela, mas como vocês podem ver aqui nessa imagem, o glúten já tá bem desenvolvido, então a gente não precisa sovar muito a massa. Se você quiser, pode até deixar dentro da tigela que tava e continuar mexendo ali por um minutinho só, que já vai ser o suficiente. Não precisa ficar sovando até a massa ficar com a superfície bem lisinha. Se ela tá aqui incorporada numa única massa e não tá grudando na sua mão, já tá no ponto perfeito. Agora chegou o momento da gente cortar a nossa massa em pedaços menores e eu vou usar aqui uma faca sem serra, mas você também pode usar um cortador de massa tranquilamente. Eu vou cortar em pedaços pequenininhos pra gente fazer a nossa receita. Mas se você quiser, também dá pra cortar essa massa em pedaços grandes, como esse que eu tô mostrando, ou fazer de outro formato que você desejar. Depois de cortar toda a massa aqui do formato que você desejar, aqui eu cortei nesses pedaços pequenininhos, chegou a hora de preparar. Aqui eu tenho uma panela que já tá aquecida e eu vou precisar usar um ingrediente que eu esqueci de falar lá atrás, que é o azeite. Mas você também pode substituir por qualquer outro óleo vegetal. Vou colocar um pouco de azeite aqui na nossa panela e como ela já tá quente, eu já vou acrescentar direto a nossa cebola cortada. Vou colocar aqui um pouco de sal na nossa cebola e mexer até caramelizar. Em pouco tempo, a nossa cebola já começa a mudar de cor e um pouco de textura também, e você pode acrescentar mais azeite ou mais óleo à medida que você ache necessário, para que não grude na panela e nem queime. Quando a cebola chegar nesse ponto aqui, você já pode tirar da panela e reservar. Vou acrescentar aqui um pouco mais de azeite na nossa panela e chegou o momento da gente colocar os nossos pedacinhos de seitã. A quantidade de pedaços de seitã que você vai colocar na sua panela vai depender do tamanho da panela. Aqui eu tive que deixar alguns pedaços do lado de fora porque não coube na minha panela. E aqui eu acrescentei um pouquinho mais de azeite na panela. Enquanto
o nosso seitan tá dando uma fritadinha na frigideira, eu vou pegar aqui o caldo de legumes que sobrou, lembrando que se você não estiver usando caldo de legumes, pode ser a água. Vou colocar aqui dentro o molho shoyu, a água da nossa receita e o nosso amido de milho. E com uma colher eu vou mexer até todo o amido de milho se dissolver na nossa mistura, e aí você pode reservar. Enquanto isso, o nosso seitan já começou a dar uma douradinha, mas eu vou deixar mais tempo e mexer aqui para dourar de todos os lados. Quando o seitan estiver nesse estágio aqui, bem douradinho, você já pode tirar ele da panela e continuar o processo para fazer o restante do seitan. Quando todos os pedacinhos de seitan já estiverem douradinhos, você pode colocar eles na panela novamente, junto com a cebola que a gente caramelizou lá no começo. E chegou a hora da gente pegar o nosso molhinho que estava reservado e colocar aqui dentro da nossa panela, junto com o seitan e a cebola. Mexe um pouquinho e depois coloca a tampa para deixar cozinhando por uns 2 minutinhos. Esse processo de colocar a tampa vai fazer com que o nosso seitan cozinhe no nosso molho e fique maravilhoso. Depois de tirar a tampa da panela, eu deixei o nosso seitan cozinhando mais um tempinho até que o molho desse uma leve engrossada, aí sim eu desliguei a panela. Eu transferi aqui o nosso seitan para um prato e finalizei com gergelim branco. E foi assim que ficou o nosso prato de seitan acebolado. E claro que aqui vou provar com vocês, não é mesmo? Vou pegar aqui um pedacinho. O garfo entra muito mais fácil quando a gente usa esses dois outros ingredientes, porque fica mais macio. Quando é só com glúten, tem um pouco de resistência pro garfo entrar aqui no pedaço de seitan, né? Então eu vou agora provar aqui. Gente, tá divino, incrível. Gente, realmente quando a gente coloca essas outras duas farinhas, além da farinha de glúten, fica uma textura bem mais macia, muito gostosa de mastigar. E aqui os temperos que eu usei é apenas uma sugestão de como você preparar aí o seu seitan. Você pode colocar também páprica defumada, curry, você pode incorporar pimenta calabresa se você gostar de uma coisa mais apimentada. Fica aí do jeito que você quiser, vai ficar incrível, porque, gente, isso aqui, ó, é excelente. Você pode comer num sanduíche, você pode comer no almoço ou na janta, junto com um arroz. É excelente. Para mais receitas como essa, eu tô deixando aqui indicação de 2 vídeos para você. Se você não é inscrito no canal ainda, não sei por que você não é, se inscreve aqui no canal clicando nessa bolinha aqui em cima que tá aparecendo a foto do canal, ou então no botão aqui embaixo que tem escrito inscrever-se. Beijo e até o próximo vídeo.